Mano, o Carlos Vinícius pode ser um novo jogador do Corinthians, vamos dar uma olhada. Esse jogador foi oferecido para chegar no Corinthians de graça. Ele que já foi especulado no Corinthians algumas vezes nos anos passados, foi oferecido pro Corinthians de graça. O atacante Carlos Vinícius, de 30 anos, foi oferecido ao Corinthians. Jogador que atua como centroavante e é canhoto, está livre no mercado após a sua saída do Fulham da Inglaterra. A possível chegada de Carlos Vinícius ao timão não teria custos de transferência, o que tornaria uma opção interessante para repor a saída de Pedro Raul, que se... E provavelmente do Yuri Alberto, né? Porque o Yuri Alberto provavelmente vai sair nesse meio do ano. Já tem interesse do Atlético de Madrid e, se eu não me engano, da Roma ou algum time da Itália também já fez contrato pelo Yuri Alberto. transferiu recentemente para o Ceará. Com 1,90 m de altura, o atacante agora tem seu nome avaliado pelo executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, que decidirá se o clube dará seguimento às negociações ou não. Vale frisar também que Carlos Vinícius tem um vídeo que viralizou nas redes sociais, ainda enquanto jogava pelo Fulham, duas e gritando "Vai Corinthians!". Ou seja, teoricamente ele é corintiano, sendo mais um motivo que deve ter influenciado para que ele fosse oferecido para o Corinthians. A pergunta que fica agora é: torcedor corintiano, você aceitaria Carlos Vinícius no timão? Se o Corinthians contratar o Carlos Vinícius, é uma daquelas apostas que podem parecer seguras, mas escondem riscos grandes. Ele já mostrou talento. Foi artilheiro em Portugal, jogou no Tottenham, rodou por times grandes. Mas isso foi há 4, 5 anos atrás. Desde então, ele virou jogador de poucos minutos e gols esporádicos. Tá sem clube, o que já liga o alerta. Se fosse tão bom assim, alguém da Europa segurava. O lado bom, vem de graça, tem nome, presença diária, pode encaixar num jogo mais direto. Mas às vezes um jogador que não deu certo na Europa não quer dizer que não vai dar certo no Brasil, né? O Gabigol é a prova disso, o próprio Pedro, né? O Pedro não deu certo na Europa, voltou pro Flamengo e jogou muito. Tem alguns casos e casos. Mas não espere um salvador. Ele pode até dar certo, mas não muda patamar. Resumo? Se vier como alternativa barata, beleza. Agora, se chegar como solução, é ilusão. Exigências de Carlos Vinícius para jogar no Corinthians. Na última semana, o atacante foi oferecido para a diretoria do clube paulista, que gosta do nome, e negocia com o atleta, e inclusive já sabe as pedidas do jogador, que está livre no mercado após terminar seu contrato no Fulham. A primeira pedida do atleta foi em relação ao salário, onde Carlos Vinícius gostaria de receber na mesma faixa de jogadores titulares como Yuri Alberto, Gustavo Henrique e André Carrillo. Mas Fabinho recusou a exigência do atleta. Diante disso, Carlos reduziu sua pedida em 20% e o Corinthians reavalia a possibilidade de fechar o acordo. Vale dizer que o atacante é corintiano declarado e seria uma contratação pagando somente salário e luvas, já que o atleta está livre no mercado. Melhor que o Pedro Raul, eu acho que ele é, né? Pra mim, ele fez uma temporada muito boa em Portugal, algumas temporadas, né? Sendo até chamado de Vinícius da Pose e tudo mais. Eu acho que seria uma boa opção pro Corinthians. Ponto a ser considerado é que Carlos Vinícius recebia cerca de 3 vezes mais do que vem sendo discutido em seu último contrato com o Fulham da Inglaterra. Esse nome te agrada para a sequência do Corinthians na temporada? Comenta aqui. É bem difícil opinar sobre essa possível contratação do Carlos Vinícius pelo Corinthians, hein? Eu sei que a gente tem Yuri Alberto titular, mas e o futuro, né? E o futuro que parece nem tá tão longe assim. Yuri Alberto vai pra Europa, ficamos com o Romero, com o Hector, jogamos a responsa no Guinegão. É difícil, e dá pra negar um jogador que tá no mercado, sem clube e tem currículo? Querendo ou não, mesmo que os números do Carlos Vinícius não sejam espetaculares nos últimos 2, 3 anos, é um cara que tem mais de 80 gols na Europa, é um cara que jogou em França, jogou em Inglaterra, jogou em Portugal, tem muita rodagem, tá com uma idade razoavelmente boa e tem uma característica interessante que eu gosto, né? Um atacante pivô mais forte, que sabe fazer gol, fisicamente melhor até do que o Hector, por exemplo, que não consegue sustentar pivô. Realmente, isso é um ponto bem importante. O atacante alto ali na área consegue cabecear bem. Se ele conseguir fazer uma função de pivôzão mesmo, eu acho que ele daria muito certo, ele e o Memphis ali. Tecnicamente um pouco acima do Romero, por exemplo. Enfim, daqui a pouco eu sinto que é um cara que vai fechar com outro clube, vai fazer seus 15, 20 gols no Brasil e a gente vai estar ali talvez buscando um substituto por Yuri Alberto, procurando no mercado com nomes muito caros. Então eu não sei se eu deixaria essa oportunidade passar. Você vê o número de gols, talvez de uma forma seca, talvez não seja tão alto, mas contando minutos por gol, ele parece participar de um gol ali a cada 100
102, 103 minutos, então é uma média muito boa, quase de um gol por jogo ali do Carlos Vinícius, o que é algo muito interessante. Imaginou que no cenário Brasil ele pode sim desempenhar, pode sim sobrar na posição e pode ser um substituto interessante para o Yuri. Como eu falei, tem força física, mas também tem velocidade, aproveita a arrancada, aproveitaria, por exemplo, o Garro pifando, faria uma boa dupla com o Memphis. Não é o que precisamos hoje, né? Acho que precisamos de zagueiro, usando um pontinha rápido, mas é uma oportunidade de mercado que eu não sei se eu deixaria passar. E você, comenta aí. Últimas notícias do Timão. De acordo com o jornalista Marcos Belo, as negociações entre Corinthians e Carlos Vinícius avançaram com cautela. O atacante pediu inicialmente um salário ao Timão no patamar dos titulares, como André Carrilho e Yuri Alberto. Fabinho Soldado recusou a primeira pedida, deixando claro que o clube não pagaria esse valor ao jogador. Em resposta, Carlos Vinícius reduziu a sua exigência em cerca de 20%, e agora o Corinthians avalia a nova proposta do atleta. O jogador quer muito atuar no Timão e recusou até clubes da Arábia Saudita. Após deixar o Corinthians, o meio-campista Igor Coronado foi anunciado como novo reforço do Al Sharjah dos Emirados Árabes. O atleta vai jogar no mesmo clube onde está Guilherme Biro, Brasil. Esse realmente foi uma decepção para os corintianos, para quem torce aí pro Corinthians, porque realmente ele era um jogador que era para ser o que é o Garro, né? O Garro era para ser o reserva do Igor Coronado e ele realmente não deu certo no Corinthians. Brasileiro revelado no Corinthians e que foi vendido recentemente pelo Timão. De acordo com informações do Globo Esporte, discussão sobre SAF volta à mesa do Corinthians. Conselheiros, membros da diretoria interina e nomes de peso como Ronaldo Fenômeno e André Sanches passam a debater a possibilidade diante da situação financeira do Timão. O assunto deve ganhar força nos próximos dias com a aproximação da Assembleia, marcada para o dia 9 de julho, que decidirá se Augusto Melo voltará ou não para a presidência. E aí o vídeo dele falando vai Corinthians. Vai Corinthians! É muito Corinthians, né? Só do cara tá assim, é muito Corinthians. E no Benfica ele jogou muito. Muitas pessoas que torciam pro Benfica pedia para que ele não saísse do time. E aí ele acabou saindo, mas ele jogou muito no futebol português. Carlos Vinícius! Dá pra ver que ele é um centroavante paradão também. Vem aí Gabriel Wilson, entregou, Carlos Vinícius frente a frente, Cocoraro! Gol! Aí já na Inglaterra, Boa proteção, Vinícius! aproveitando a sobra. Carlos Vinícius! Tá no lugar certo na hora certa, em função de um atacante bom, né? Então é isso que ele tá fazendo aí. Eu acho que ele daria certo no Corinthians sim. Carlos Vinícius é um jogador brasileiro que estava no Fulham da Inglaterra, clube do William, por exemplo, né? Que colocou o Carlos Vinícius nessa lista de dispensa, não vai mais contar com ele. Ele na temporada passada, inclusive, estava emprestado ao Galatasaray e ele tem passagem, assim, cara, por clubes, olha, de alguma representatividade, né? Ele surge na Caldense, mas aí ele joga no Galatasaray, joga no Mônaco, joga no Tottenham, joga no PSV da Holanda, joga no... Cara, ele tem muita rodagem e eu acho que isso é importante para um atacante. Benfica, joga no Rio Ave também, joga em outros clubes menores. Mas, cara, olha só, Benfica, Mônaco, PSV, Tottenham, Galatasaray e Fulham na Inglaterra agora, Premier League. E ele tem números muito bons, tá? Muito bons. Na carreira dele, são 247 partidas com 87 gols e 36 assistências. E em participação em gols, ele tem uma média de uma participação em gols a cada 2 jogos. Para um centroavante de 1,90, uma participação em gol. Ou ele faz o gol ou dá uma assistência a cada 2 partidas. Na média de quase 250 jogos na carreira, é uma média muito interessante. Realmente, dá pra ver que ele não fica travado lá na área, né? Apesar dele ter o tamanho assim pra ser o pivôzão, fica só lá na área esperando a bola chegar no cruzamento. Não, ele foge da área, vem até o meio campo, vem receber, dá passes. Então, eu acho que é interessante ter um atacante desse. Muito interessante. Carlos Vinícius. É bem do biotipo que o Corinthians está procurando, assim como o Alex Arce, né, da LDU, que fez uma proposta, a LDU recusou, o Corinthians está tentando ainda negociar, mas caso não feche com o Alex Arce,
2,5 milhões de dólares, né? Os caras não curtiram a proposta, estão pedindo um pouquinho mais, né? O Corinthians quer um centroavante, um definidor para fazer sombra para o Yuri Alberto, para jogar junto com o Yuri, enfim, para ser esse cara. E o Alex Arce é um jogador que também tem 29, se eu não me engano, e que fez muitos gols na LDU na última temporada, e o Corinthians está em cima dele. Se não fechar com ele, Carlos Vinícius surge como uma nova possibilidade. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando do possível novo reforço do Corinthians, eu sinceramente acho que seria um jogador ideal tanto para disputar vaga com o Yuri Alberto, ou se caso o Yuri Alberto sair, ele suprir essa vaga, porque ele realmente é um jogador com muita badalagem, já jogou em vários times europeus, então ele tem uma bagagem boa, e eu acho assim, como foi dito, ele tem uma média de uma participação a cada 2 jogos, então realmente ele não é um jogador que só é para fazer gol, ele também é um construtor, então eu acho que pro Corinthians ia dar muito certo. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!